Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Meu Bahia. Nesta sexta-feira, no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade a mais informações sobre o mercado de transferências, dando ênfase, obviamente, às notícias que envolvem o Bahia. E tem notícia muito importante no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o negócio do Eric, valores e tudo mais. O negócio foi concretizado de vez, né? Tava em troca ali de contratos e tudo mais, assinaturas de cá, assinaturas de lá, mas esse negócio está finalizado. Eu queria conversar com vocês sobre isso, falar também sobre o interesse do Bahia no goleiro Muslera, que pertence ao Galatasaray, e explicar a situação, né? Foi de um jornal aqui do Brasil, e explicar como é que está a situação do Muslera hoje, se há possibilidade ou não dessa negociação poder acontecer. E vamos trazer, obviamente, as últimas notícias do Bahia. Então já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para quando o nosso canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa aqui do Bahia para você, torcedor. Então, se você quer perder, não quer perder esse sorteio, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o teu like. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo rapidinho informações sobre as últimas notícias do Bahia. Queria falar para vocês sobre o interesse do Atlético Paranaense no atacante Ademir. De fato, ele aconteceu, essa notícia não é de agora, né? Já tem um tempinho que ela está rolando. Isso aconteceu, de fato, o Atlético Paranaense sondou a situação do Ademir e recebeu um não bem grande como resposta. O Bahia foi muito enfático, nem sequer quer abrir negociações ou coisa do tipo pela saída do Ademir. Primeiro que o Atlético Paranaense, assim, caiu para a segunda divisão, então para o jogador eu acho muito difícil o Ademir aceitar sair do Bahia para jogar a segunda divisão, podendo jogar a Libertadores da América, e o Bahia também querer fazer negócio. O Ademir não é um atacante que vale tantos milhões assim no mercado, é um atacante útil na minha opinião, não acho que o Bahia conseguiria encontrar uma reposição mais ou menos com o que ele entrega hoje nos valores que ele poderia sair, no caso ali 12, 13 milhões, que foi mais ou menos o que o Bahia pagou por ele, então recebeu um não bem grande como resposta do Atlético Paranaense e sequer há a possibilidade desse negócio acontecer. O Ademir é uma das peças principais do Bahia na temporada de 2025 também, não principais porque não sei se ele vai ser titular ou não, mas é um jogador útil, um jogador que contribuiu bastante nessa reta final de temporada, junto com o Luciano Rodrigues, né, a dupla de ataque que na minha opinião conseguiu salvar a temporada do Bahia, né, fazendo gols e dando assistências também importantes que no final das contas somaram os pontinhos que a gente precisava para garimpar essa conquista, né, que é a vaga na Copa Libertadores da América. Agora falando sobre o negócio com o volante Eric, que também pertence ao Atlético Paranaense, informação da Monique Vilela, o negócio foi concretizado, aproximadamente 5 milhões de euros é o valor desta transferências, aproximadamente mais ou menos 35 milhões de reais pela contratação desse jogador, volante de 27 anos, que já tem mais de duas temporadas, são mais de 200 jogos com a camisa do Atlético. Em 2024, como eu já trouxe essa informação diversas vezes aqui no canal e já dei minha opinião, não foi um ano tão bom assim para o Eric, mas um ano regular, dentro daquilo que ele se propõe a fazer no Atlético. Acho que até por isso o Bahia adquire o jogador e faz essa aquisição. É um jogador que manteve a regularidade durante quase toda a temporada, mesmo não vivendo grandes fases assim, como o Atlético também Paranaense não viveu. É difícil você falar de um jogador que teve um time tão bagunçado como foi o Atlético nesta temporada, mas é um cara que foi regular, assim, dentro daquilo, foi dentro da média. Em 2023 também ele manteve uma regularidade interessante. É um jogador que por isso o Bahia faz essa aquisição, além, claro, de preencher um lugar ali no campo que a gente não tem. É um jogador que joga como um segundo volante, pode jogar também como um primeiro volante, um cara que sai mais pro jogo, atua pelo lado direito, um cara mais de combate, físico também. É importante para o Bahia ter variações dentro do seu elenco, e o Eric é um jogador que permite que isso aconteça. Então, por conta disso e por conta de todas as outras situações também, até o interesse do Rogério pela contratação dele, o Bahia faz esse negócio, concretiza de fato, 5 milhões de euros aproximadamente, é a informação da Monique Vilela. Foi informado primeiro uma proposta do Bahia na casa dos 12, 13 milhões, que foi rejeitada pelo Atlético. O Petralha, que é o presidente do Atlético, conduziu toda a negociação e foi aumentando os valores até chegar naquilo que o clube do Atlético Paranaense deseja, e o Bahia obviamente ceder, pagando o que de fato pediu o clube, tá bom? Essa é a informação que eu queria passar para vocês sobre as notícias, né? Primeiro da saída do Ademir, possível saída do Ademir, e também da concretização do negócio com o volante Eric do Atlético Paranaense. Falando agora sobre o interesse do Bahia no goleiro Fernando Muslera, uruguaio de 38 anos, que atua pelo Galatasaray da Turquia. A informação foi divulgada primeiro pelo RT Esportes, que é um portal de notícias daqui do Brasil, afirmando que o Bahia teria interesse na contratação do Muslera, junto com o Grupo City, buscou sondar o jogador, sondar a situação do atleta, que tem contrato com o Galatasaray até junho de 2025, portanto, já podendo assinar um pré-contrato no início desse ano que vem, né? No início, enfim, no meio da temporada lá na Europa, mas no início da temporada
aqui no futebol brasileiro. Eu fui checar essa informação, obviamente, para trazer informação para vocês e estou trazendo alguns detalhes que eu acho importante. Vamos lá. Eu queria explicar primeiro um bom contexto para vocês, que é importante para você saber. Eu não duvido, e aqui eu não consegui obter uma resposta clara sobre esse interesse do Bahia, mas o que eu ouvi é que o Muslera era um bom nome que estava no radar. Não sei se o Bahia foi de fato buscar informação, como divulgou o RT Esportes, mas não duvido que isso aconteça pelo seguinte fato: ele tem contrato até junho de 2025, então já pode ser um pré-contrato. É sul-americano, já está ambientado por aqui e está fazendo um bom campeonato. Fez um bom campeonato turco na temporada passada e nessa temporada também de agora, iniciou bem o campeonato. Então, esse interesse do Bahia, esse monitoramento, ele não me assusta, ele não, assim, não é algo que eu enxergue assim e falo, poxa, que mentira. Não, eu fui buscar informações e o que a pessoa me falou foi o seguinte: é um bom nome, está sempre no radar. Então, obviamente, está ali dentro daquelas opções. Obviamente, o Bahia foi buscar saber informações, tendo em vista essa situação do contrato. Agora, o Galatasaray tem o desejo de renovar com o Muslera para a próxima temporada de 25, 26, mas ele quer estender o vínculo até 26, né? No caso, quer estender ainda mais. O goleiro tem 38 anos, o Galatasaray tem muito interesse em permanecer com o jogador, ele é titular por lá, então acho muito difícil que esse negócio aconteça. Eu entendo a euforia nas redes sociais e tal, pelo nome, que de fato é um nome que agrada, um jogador de Copa do Mundo e tudo mais, mas dificilmente vai sair do Galatasaray. Eu acho que o Galatasaray poderia, o Bahia, para ter o jogador para agora, teria que pagar uma compensação financeira. Não acho que o Galatasaray, já com pré-contrato assinado, por exemplo, liberaria o jogador. O Iago Borducci foi a mesma situação, né? Assinou um pré-contrato antes, o Bahia tentou a liberação, pagando um valor ali a menos e tal, o clube alemão não aceitou e ele só veio de fato quando acabou o contrato. Com o Muslera, eu acho que aconteceria a mesma coisa. O Bahia poderia até assinar um pré-contrato com ele, mas ele só viria no final do período de contrato que ele tem com o clube turco, que é até junho de 2025. Portanto, não servindo para o Bahia, né? Porque o Bahia, de fato, precisa de um goleiro para agora. E a informação que eu trouxe para vocês alguns dias atrás era que, quando começasse a Libertadores, o Bahia provavelmente já teria um goleiro titular, ou até antes disso, a ideia é ter um goleiro para já, para ontem, goleiro de destaque aqui e tal, que chegaria com status de titular, tudo isso que eu venho comentando com vocês. O Muslera se encaixa nesse perfil, né? Um goleiro de destaque, é um goleiro que chegaria, mesmo com 38 anos, mas chegaria para ser titular absoluto no Bahia, fazendo um ótimo campeonato turco e tal. A gente sabe que a vida de goleiro é um pouco mais estendida, né? Os jogadores vão até mais uns 40, 43 anos, então acho que essa idade, mesmo já tendo 38 anos, não seria tanto problema assim para o Muslera, que, repito, tá fazendo uma ótima temporada pelo Galatasaray, fez uma ótima temporada passada também e cairia muito bem aqui no Bahia. Mas dificilmente esse negócio vai acontecer. Então, eu acho que não é para esquecer, mas não leve muito assim, Muslera e tal, porque acho muito difícil que esse negócio aconteça. O Keylor Navas eu já achava difícil, não pela idade e tal, mas por ser um cara que está no futebol europeu e que tem mercado por lá também, se procurar mercado turco, grego, enfim, essas ligas menores lá na Europa. Então eu já achava muito difícil o Navas vir para cá. O Muslera eu acho que praticamente impossível, muito difícil que o negócio aconteça. Mas se acontecesse, na minha opinião, seria uma baita contratação, obviamente. Seriam top 3, top 5 melhores goleiros do futebol brasileiro, a mesma coisa que o Navas. Eu vejo muita gente falando do Navas ou até do Muslera pela idade e tal, mas esquece desse detalhe, né? Tudo bem que não é todo goleiro que consegue manter o alto nível até uma certa idade, mas o Muslera e o Navas mostraram recentemente, pelo menos, que conseguiram. O Muslera é titular de uma grande equipe no futebol turco, que é o Galatasaray, e o Navas jogando a Premier League até pouco tempo atrás pelo Nottingham Forest, onde foi bem, onde era titular e tudo mais. Mas quando voltou para o PSG, ele não conseguiu ter espaço naturalmente, né? Era meio que óbvio que isso acontecesse. Então, vamos lá. Torcendo para que, de fato, esse nome possa agradar e possa vir rápido para o gol. Já falei sobre o Léo Jardim, o meu desejo, né? Não estava especulando ninguém, eu estava falando o meu interesse no Léo Jardim. Eu achava que era um cara que poderia agregar demais aqui. Achava um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na atualidade. Expliquei a situação do contrato. Aparentemente não tem nenhuma negociação, como é que eu posso explicar? Em andamento, né? Não com o Bahia, mas com qualquer outra equipe. O Vasco ainda está tentando renovar o contrato dele. Agora o nome do Muslera surgindo, enfim. Outros nomes devem surgir nos próximos dias. E eu vou sempre tentando atualizar vocês e trazendo mais informações. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.